Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça-feira às 20h30, que vocês podem acessar as gravações nas mídias aí abaixo, Facebook, Instagram, YouTube. Os programas ficam gravados, a maior parte das pessoas acessa depois. É um grande prazer estar novamente com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que envolve todo mundo, perda de entes queridos. Mais especificamente, nós vamos abordar a questão do Dia de Finados e eu vou falar de uma maneira que possa ser entendida por pessoas que não sejam espíritas, tá bem? Vocês que já têm um bom conhecimento, uma base doutrinária, ficam mais fácil de entender. Muitas coisas vocês já sabem ou sabem tudo. Mas tem pessoas que, de repente, assistem essas informações e ficam surpresas com o que é dito. Porque nós temos tão enraizado nas pessoas certas crenças que fica difícil ela se libertar dessas crenças de uma hora para outra, o que é compreensível. Então, vou falar de uma maneira bem suave, tranquila, de forma que, se vocês tiverem alguém que vocês acham que essa mensagem possa ajudar sobre perda de entes queridos, para acalmar os corações, vocês fiquem à vontade, então, para compartilhar, tá bem? Bom, nós temos uma infinidade de informações na doutrina espírita que são não apenas aquelas que Kardec codificou e, vamos dizer assim, colocou no papel, e nem apenas aquelas que vieram depois, com Chico Xavier, Divaldo Franco e outros, mas nós temos informações pela prática mesmo. As casas espíritas é o local onde vão os médiuns, porque é onde a pessoa que tem mediunidade ostensiva se sente mais à vontade. Ela estuda a mediunidade e ela usa a mediunidade com um fim útil. Nós até usamos um termo, a mediunidade com Jesus. Então, na doutrina espírita, existem vários trabalhos de tratamento. Um deles é um trabalho bem restrito, que é atendimento aos espíritos desencarnados através de médiuns. Então, uma reunião mediúnica, vem o espírito, a espiritualidade que dirige a casa leva aquele espírito lá, ele incorpora no médium e uma pessoa vai conversar com aquele espírito. É o que a gente chama de doutrinação ou esclarecimento, que é um termo que talvez seja melhor. Esclarecer o espírito sobre a situação dele. Muitos processos obsessivos, pessoas vão à casa espírita que sofrem influência de espíritos. São tratados assim. Sem essa pessoa saber, ela já foi embora, já foi para casa, e lá na casa espírita, num determinado momento, aquele espírito que está assediando se manifesta lá. E sem que ela saiba, uma pessoa atende aquele espírito. E sempre é esclarecido a situação para aquele espírito. E a gente sempre fala para as pessoas que estão sofrendo assédio de espíritos que elas também precisam mudar seu pensamento, sua vibração, porque se o espírito está ali juntinho, é porque ela está abrindo brecha, está criando sintonia. Então não basta você esclarecer o espírito e tirá-lo da pessoa, porque se ela está mal, já vem outro para ela, e ela tem que ficar bem. Mas esse trabalho é um trabalho muito bonito, que só quem está nele pode ter noção do que seja. O mundo espiritual, ele é uma realidade. Então Jesus veio falar, basicamente, da lei de amor e nos introduzir na vida espiritual. Esse é o grande trabalho de Jesus. Nós, espíritas, nos ligamos muito nos ensinamentos de Jesus, as leis morais, a questão da humildade, a questão do perdão, da indulgência e da necessidade da gente se dedicar ao próximo, à caridade. Não só a caridade material, que talvez seja mais fácil,
mas a caridade moral, acolher aquele irmão que está em sofrimento. E dentre as dores de quem procura uma casa espírita está a dor da perda de ente querido. E desde já eu vou falar que esse termo perda não é muito correto. Eu mantive esse termo porque é o que se fala usualmente. Mas ninguém perde, em definitivo, seu ente querido. Eu vou repetir uma frase que eu sempre falo. Deus não mata seus filhos. Deus não afasta, em definitivo, aqueles que se amam. Esse Deus não é um Deus malvado, não é um Deus para ser temido, é um Deus para ser amado. E cada vez que a gente entende melhor as leis dessa inteligência suprema que chamamos Deus, mais fascinados nós ficamos sobre a vida e sobre os mecanismos que Ele, Deus, criou para que nós cresçamos. Então, a grande questão para quem não conhece doutrina espírita, não tem visão de vida espiritual, é a seguinte: o que acontece depois da morte? Quais são as alternativas? Primeiro, a pessoa desaparece. Aquilo que ela foi, aquela pessoa, some. Não só materialmente, como espírito. Desapareceu. Alguém acredita nisso? Porque, para quem estiver me assistindo, que é católico ou que seja evangélico, considerando no Brasil que nós somos cristãos, os católicos não acreditam que a pessoa desaparece, nem os evangélicos. A diferença é o depois, como é que é. Tem gente que acredita que o depois é assim. A pessoa fica dormindo para acordar no dia do juízo final. Algum de vocês acredita nisso? Outros acreditam que a pessoa é julgada e pelo que ela fez ela vai para o inferno, por todo sempre, ou ela vai para o céu. Alguns admitem uma condição intermediária, um purgatório. Fora isso, quais são as possibilidades? O que os espíritos nos falam? Que ao sair do corpo, ao desencarnar, o espírito se vê nessa nova realidade espiritual e que onde ele vai se situar depende muito do que ele fez na vida dele. Então ele vai passar um tempo na vida espiritual, numa determinada dimensão, não ficam todos no mesmo lugar, todos que desencarnaram, não é assim. Os que são, assim, com corpo espiritual mais denso, que vivenciaram mais o mal, ficam numa dimensão. Eu sempre falo dos andares, né? Um edifício de vários andares, ficam num certo andar. Aqueles que são melhorzinhos ficam no andar acima, os que são melhores ainda ficam no outro andar acima e assim sucessivamente. Eu não vou abordar aqui a parte científica da doutrina espírita, mas esses andares, essas dimensões, são estados vibratórios. Outro conceito interessante, a matéria, essa matéria aqui, é apenas uma parte da matéria do universo. Existe uma infinidade de maneiras em que a energia se manifesta, porque matéria é energia. A própria ciência hoje já fala de outros níveis de matéria escura, energia escura, enfim. O que nós chamamos de vida espiritual é matéria, as construções que existem lá. Porque vocês que não são espíritas já ouviram falar no nosso lar. O que é o nosso lar? Uma cidade espiritual. Construída com o quê? Com matéria. Só que não é essa matéria aqui, é a matéria de lá. Ah, mas como é que pode? Repito, a ciência já admite que existem outros níveis de matéria. E o que a gente aprende pela espiritualidade é que essa matéria pode ser organizada e moldada da mesma maneira que a gente faz com essa matéria aqui. Só que aqui a gente usa ferramenta, máquina, lá não precisa. Lá é a mente que molda. Então, quando a gente desencarna, nós vamos estar no andar compatível com a nossa condição mental, nosso amor, nossa vibração, e vamos estar num ambiente onde nós vamos sentir matéria. Mas nós vamos estar lá como? Uma fumacinha? Não, nós estamos com o nosso corpo espiritual. E para quem é cristão aí, seja católico, evangélico, lembrem da Bíblia, primeira carta aos Coríntios, onde Paulo de Tarso fala numa passagem belíssima
uma série de coisas sobre esse corpo espiritual, e numa frase ele diz assim: assim como há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Há também um corpo espiritual. Ou seja, o espírito se manifesta com outro corpo, que é o corpo espiritual, que Kardec chamou também de perispírito. Para nós espíritas serve tanto corpo espiritual como perispírito. É a mesma coisa. Então, ao deixar a Terra, nós vamos estar numa dessas camadas, num desses andares, numa dessas faixas. A primeira faixa, mais próxima de nós, é uma faixa de uma vibração mais densa, o que nós chamamos de umbral. Quem desencarna e fica por ali é quem errou muito, contra si ou contra o próximo. Em faixas acima ficam as chamadas cidades espirituais. Nosso lar é uma das cidades. Então, para onde nós vamos? Para uma dessas faixas. Mas para qual? Depende da sua condição moral, daquilo que você fez da sua vida. Mas a pessoa então fica lá para sempre? Não. Fica um tempo, por uma série de situações, necessidades, que é um assunto complexo e longo, e num determinado momento ela é chamada para reencarnar, nascer de novo, esquecendo do passado para reconstruir a sua vida, reconstruir o seu caminho para atingir aquilo que Jesus chamou de reino de Deus ou reino dos céus. E Jesus falou com Nicodemos: ninguém atinge o reino dos céus se não nascer de novo. E esse nascer de novo não é um renascimento pelo batismo, não é nada disso, é um renascimento físico. Tanto que Nicodemos pergunta como é que pode um homem velho entrar de novo no ventre da mãe para nascer de novo. E Jesus repete: não te admires que eu te haja dito que seja preciso nascer de novo. E esse diálogo de Jesus com Nicodemos é muito importante, já abordamos várias vezes aqui e não é o assunto de hoje. Mas a reencarnação, ela atua então para quê? É um mecanismo de reajuste do espírito. Digamos que você tem um filho, que ele tenha cometido um assassinato. Na visão de alguns que nos assistem, esse filho vai arder por todo sempre no mármore do inferno, não é? Se acredita nisso. Na visão de outros, ele vai ficar dormindo até o dia do juízo final. Vai ser julgado, vai acontecer o quê? Ele vai para o inferno. Né? O que vai acontecer? Vai ser separado, vai ser, né? Não é um escolhido. Na versão que os Espíritos nos ensinaram, esse Filho de Deus, que é seu filho, que foi colocado durante um tempo na sua mão e que você ama, ele vai reencarnar, ele vai ter uma oportunidade de consertar tudo que ele fez de errado, ele vai sofrer as consequências do erro que ele fez. Provavelmente vem sofrendo numa condição qualquer e vai passar por uma nova experiência, esquecido do passado. Para quê? Para não carregar aquele sentimento de culpa. Tá bem? O que é mais lógico? Eu pergunto a vocês. Ser lançado no inferno, ficar dormindo até o dia do juízo final, ou esse Deus que é amor dá uma nova oportunidade para o seu filho, não passando a mão na cabeça dele, mas fazendo com que ele passe por dificuldades, mas com todas as condições dele se recuperar, inclusive restituir com o bem o mal que ele fez a alguém. Se você fosse Deus, o que você definiria para o seu filho? Você jogaria seu filho no inferno? Se você fosse Deus, você deixaria ele dormindo até o dia do juízo final? Ou você daria uma nova chance? Duvido que você não desse uma outra chance, com amor de mãe. Imagine o amor de Deus. Então, não existe isso da pessoa ficar para o inferno ou dormir para o dia do juízo final. Então, todos os entes queridos de vocês estão na vida espiritual. A grande questão é em que andar eles estão, onde eles estão. Vocês podem acessar a eles? Podem. Como? Através da prece. Vamos falar isso já já. Mas para ter essa visão da Terra, não apenas como a esfera densa onde nós estamos pisando, mas também as esferas espirituais, veja aí uma figurinha que eu já passei várias vezes, a figura 1. Estão vendo aí?
as esferas espirituais da Terra. Então vocês veem as várias dimensões, tá certo? O que acontece? Quem está numa esfera mais densa não consegue visitar uma esfera menos densa, lá para cima. Quem está lá em cima, numa condição menos densa, um espírito que está melhor, ele pode descer e ver aqueles que estão numa esfera inferior. Os desencarnados não veem isso, nada de nenhuma dessas esferas, a não ser que ele desdobramento. Então, voltando aqui para mim. Isso é a Terra. Considerem que essa situação da Terra, não apenas havendo vida na esfera física, mas nas esferas espirituais, isso tudo é o orbe terrestre. E essa condição é a condição de vida de muitos mundos. Existem muitos mundos parecidos com a Terra, com vida no plano físico e vida no plano espiritual. E existem muitos mundos onde a vida não está mais só no plano físico, está só nessas esferas que chamamos de espirituais, são mundos superiores, onde os espíritos já fizeram progresso, são extremamente felizes, têm muito conhecimento. Mas, Roberto, é possível isso? Lembrem de Jesus, o que Jesus falou? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito, estou indo para vos preparar um lugar. Então, Jesus nos introduziu na vida espiritual. E o dia de finados, afinal de contas? Os espíritos vão nos cemitérios? Eu vou ler aqui algumas questões do Livro dos Espíritos, para quem não conhece. Questão 321, uma pergunta que Kardec faz e os espíritos respondem. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? Entenderam a pergunta? Kardec está perguntando, o dia de finados é mais solene do que os outros, para os que estão do lado de lá, e dá prazer a eles ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios? Resposta dos espíritos. Os espíritos acodem nesse dia aos chamados do que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer. Olha, vamos entender a resposta. Os espíritos, esses que estão do lado de lá, acodem aos nossos chamados, nossos pensamentos. Mas não é porque é dia de finados. Se você orar para um ente querido que já se foi, num dia qualquer que não seja o dia de finados, ele vai receber essa prece. Então, não é diferente orar num dia qualquer e orar no dia de finados, é indiferente. O que importa é o pensamento que você emite através da sua oração. É isso que importa. Fazer isso no dia de finados não vai fazer nada de especial. Tá? Ele vai completar a pergunta. Mas o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Resposta. Nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Os espíritos estão respondendo, nesse dia de finados, os espíritos vão em maior quantidade nas necrópolis, nos cemitérios, porque as pessoas estão lá chamando por eles, pensando neles. Tá? Por isso que eles vão lá, porque eles são chamados pelo pensamento. Mas se você fizer isso fora do dia de finados, fora de um cemitério, o efeito é o mesmo. Eles vão acessar a sua prece. E acessam, gente. Então, faz diferença ir ao cemitério? Não faz. Você pode até ir como uma homenagem, sabendo que ali está um corpo de alguém que você amou muito, mas a pessoa não está ali. Não converse com o túmulo, por favor, não façam isso. O dia que eu desencarnar, eu não quero ninguém indo no cemitério só para falar comigo, pelo amor de Deus. Faz uma prece para mim qualquer dia. E nem conversem comigo lá no túmulo. Eu não vou estar ali. Aliás, eu vou ser o primeiro a dar no pé. E vocês? Entenderam? Então, o dia de finados é um dia de homenagem. E é natural que a gente faça uma prece, lembre mais intensamente dos entes queridos. Mas essa prece pode ser feita e deve ser feita a qualquer dia.
E se você tem boas lembranças, a lembrança não se apaga. Então a gente está sempre pensando nas pessoas que a gente ama, né? Completando essas perguntas. Sob que forma aí comparece e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sob a que tinha quando encarnados. Entenderam? Kardec pergunta, mas se eles puderem vir nos ver, qual a forma que eles vão ter? Do jeito que eles estavam desencarnados, no momento de desencarnação. Se apresentar assim, cabeça, tronco e membro, e aquela pessoa com seu corpo espiritual. No MAP nós temos um trabalho que já tem algum tempo, na sede, em outros polos, que é uma prece para os desencarnados. Um dia, é uma vez no mês. No Polo Recreio, onde eu frequento, é todo primeiro sábado de cada mês. Na sede é terceiro domingo. No Polo Recreio, é primeiro sábado de cada mês. Então, nós preparamos as pessoas colocam o nome numa caixinha, são feitas preces e é feita uma mentalização. Vamos entender o seguinte, tem um grupo que está desencarnado, que é informado, pessoas colocaram o nome de vocês, estão pensando em vocês, eles já sabem disso. E vão os encarnados. E nesse dia, os encarnados são preparados para fazer uma viagem mental e sentir seus entes queridos. Não é feito psicografia, não tem cartinha, médium não incorpora, não tem nada disso. Mas é um encontro mente a mente, coração com coração. E muitos dos encarnados sentem essa presença. Muitos se emocionam, a maioria. É um trabalho muito bonito. E o nome é Enxugando Lágrimas. Então, qualquer um de vocês que esteja próximo de um polo do MAP, se informe sobre esse trabalho, Enxugando Lágrimas. É extremamente reconfortante, não só para quem está do lado de cá, mas para quem está do lado de lá. Porque vamos entender o seguinte, quem desencarna sente saudade da família, quer ver a família. E dependendo do plano onde está, nem sempre é permitido, porque ele pode não estar preparado para isso, pode não ser bom para ele de imediato esse reencontro. A espiritualidade é como se falasse assim, dá um tempo. Então, Enxugando Lágrimas é preparado um ambiente psíquico ideal para esse reencontro, entenderam? Bom, mas se você está muito desconsolado, muito triste, muito desamparado, tente entender isso, que a vida realmente continua, que você vai rever seu ente querido, que isso é uma questão de tempo. É questão de tempo. Quando você estiver preparado, aquele ente querido estiver preparado, você vai reencontrar. Na obra Nosso Lar, psicografia do Chico Xavier, e enviado da espiritualidade por André Luiz, uma pessoa que foi médico aqui na Terra, é relatado o desencarne dele. A princípio ele fica nessa zona de sofrimento, 8 anos, no chamado umbral. Ele é resgatado para uma colônia e lá ele vai se reencontrando com as leis de Deus. Ele é uma pessoa muito culta e ele fica o tempo todo querendo ver a família. Ele passou 8 anos no umbral. Depois, quando ele é resgatado e ele adquire uma lucidez, ele leva mais de 1 ano para ver a família. E quando ele está na colônia, ele está com essa aflição de ver a família que ficou aqui na Terra. E ele vai conversar com o dirigente daquela colônia. E ele vai pedir ao dirigente para ver a sua família da Terra. E o dirigente vai falar, família, o que é a família para você? Aí vai mostrar assim embaixo na coluna, está vendo todos esses aqui embaixo? Todos são a minha família. Ou seja, ele já estava na condição espiritual que ele ama a todos. E ele vai dizer para André Luiz, existem corações orando por você. E André Luiz fica surpreso, né? Que corações? Aí ele só aponta para trás, ele vira, está a mãe do André Luiz. Quando André Luiz vê a mãe, é aquela história, ele vira criança. No livro, eu acho que no livro é até muito mais assim intenso do que no filme. Mas imaginem vocês numa situação dessa. Encontrar uma mãe, um filho, um marido, uma esposa. Então eu sei que muitos de vocês já assistiram, mas para ilustrar o que a gente está falando e para aqueles que não viram ainda, mais uma vez, essa cena do filme Nosso Lar,
o reencontro de André Luiz com sua mãe na colônia Nosso Lar. 5 minutinhos e voltamos já já. André, não vale a pena dizer às pessoas que você está vivo. Não adianta. Para saber a verdade, os seres precisam de alguma espiritualidade, seja ela qual for. Emmanuel, eu não tenho a sua fé. E conseguiu autorização para enviar a mensagem? Ainda não. André, por que não fazemos uma coisa? Vamos entrar e você fala com o governador. E ele vai me receber? Aqui, os dirigentes dão um exemplo. Seja bem-vindo, André Luiz. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não troco nosso lindo planeta azul para viver em lugar algum dessa galáxia. Nem nos mundos felizes. Obrigado, André. Obrigado por ter me procurado. Senhor, eu vim implorar a sua permissão. Implorar, André? Eu preciso vê-los. A família. André, a família. Veja, esta é a minha família. Além das muralhas, nos vales dos sofrimentos, eles também são minha família. Eu também preciso vê-los. Mas não é isso que o faz sofrer. Quando você foi encontrado, você falava com o coração. E quando o coração fala, Deus fala por nós. Arrependimento inconsciente, meu irmão. Me perdoe. Eu joguei a minha vida fora. Há corações orando por você. Que corações? Por que o papai não vem me ver? Seu pai está nas regiões inferiores. Mas o que foi que ele fez? Não tenho o direito de enumerar os feitos do seu pai. Mas ele já está tendo a colheita, infelizmente. E eu não poderia... Nenhuma chance por enquanto. E você? Eu me aproximo até certa distância. Estive pensando... Quem sabe poderíamos viver uma nova experiência na carne. Tudo perde sentido quando a gente acorda depois de morrer. Tudo ganha sentido, André. Eu não me culpo, mas também não me absolvo. Você tem acesso à terra. Mas não me pergunte de Zélia, nem das crianças. Minha mulher, meus filhos. Você ainda é um paciente. Eles não me deixam trabalhar. Aqui, o livre-arbítrio também é lei. Você é médico, mas, antes de tudo, é um homem de bem. Eu fico feliz que você já esteja se reencontrando. André, você quer caminhar como espírito livre? Ou esperar o tempo passar? Meu filho, se você precisar, eu virei. É só pensar.
Então vocês viram como que esses reencontros são uma realidade. E, gente, esse filme não é ficção. Se você não é espírita e estranha muito essa situação, pense no seguinte: a criação de Deus vai muito além do que os nossos olhos podem ver, nossos ouvidos ouvir. As energias vibram além dos nossos limites. E a criação de Deus é muito maior do que os mundos materiais. Nós somos espíritos, filhos de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer isso? A gente tenta colocar um Deus de cabeça, tronco e membro, né? Aquele velho barbudo. A imagem e semelhança de Deus é como um ser espiritual. Deus é energia suprema, uma inteligência, é luz. Vocês são energia, são luz. O espírito é isso. Só que o espírito se reveste de matéria durante um tempo na sua evolução. Essa matéria, a mais assim, próxima do espírito, que o acompanha em várias encarnações, é aquela matéria que forma o corpo espiritual, que é uma matéria que o espírito extrai dessa atmosfera espiritual do mundo onde ele está. Em cada mundo, nós vamos mudando a nossa matéria que nos reveste conforme o nível vibratório daquele mundo. Quando a gente encarna, nós agregamos outro tipo de matéria, essa que conhecemos do cálcio, do carbono, do hidrogênio. Então, nós transitamos da vida física para a espiritual. Física e espiritual. É um vai e vem. O espírito é sempre o mesmo. E a vida é uma só, vida do espírito. Os corpos é que mudam. Nós temos vários corpos, mas o espírito é um só. E quando a gente encarna, esquece durante um tempo passado para ter uma nova experiência, depois a gente volta para a vida espiritual. E assim se dá o processo evolutivo do espírito, até um ponto onde ele não precisa mais encarnar, é onde ele já está num nível de conhecimento, de amor, de equilíbrio, que ele não precisa mais dessas experiências que nós ainda precisamos. Mas quando nós chegarmos lá, a gente não precisa. Esse negócio de corpo que dói, que sofre, isso vai ter um fim, tá? E tudo começa a mudar com o entendimento da vida espiritual, que ajuda demais. Eu vou passar um segundo vídeo que eu quero abordar essa questão da fé. O Carlos de Vereza entrevistou uma médium. Ele é do Frei Luiz, e a médium também é lá do lado de Frei Luiz. Eu já mostrei um vídeo dela no programa passado, o nome dela é Vanessa. E ela relata a experiência dela, médium, com 5 anos de idade, mas ela era católica. E quando ela começa a trabalhar no Frei Luiz, muito impulsionada pela mediunidade, ela fica muito impressionada com tudo que ela começa a ver, né? E o Rocha Lima, na época, o presidente, agora está desencarnado, chegou para ela para falar, olha, a morte não existe, a reencarnação é uma realidade. E ela vai falar sobre isso. Vamos assistir o vídeo, é de 1 minutinho e 12 segundos, rapidinho, e voltamos já já. Quando a gente se olhou depois da reunião, acabou a reunião, mas eu estava precisando entender as coisas. O Rocha Lima foi logo assim. A primeira aula que eu vou dar para vocês é falar sobre a reencarnação. E eu pensei, o que é isso? A reencarnação, eu quero dizer para vocês, prestem atenção, é que ninguém morre. Ninguém morre, nós não morremos. Deixamos nosso corpo aqui, na Terra, mas somos vivos e vivemos para sempre. Eu, na mesma hora, eu me encostei assim na cadeira e falou assim, então eu não vou chorar mais, minha mãe está viva. Aquilo, mas eu aceitei aquilo na hora, era tudo que eu precisava. Ele falou. A primeira coisa que ele falou foi a primeira, né? Primeira coisa. E então eu não vou chorar mais, minha mãe está viva. Eu não preciso chorar. Eu sei que ela está em algum lugar e a gente vai se encontrar. Bom, então a Vanessa fala sobre essa questão da fé, como que aconteceu com ela,
E como que, às vezes, a pessoa fica surpresa, né? Gente, a vida é tão bonita, a vida como um todo. A gente só imagina a vida aqui nesse período do berço ao túmulo. E eu sempre digo o seguinte, se a Terra é um planeta de provas e expiações, para espíritos ainda um pouco endurecidos, e a Terra é a beleza que é, porque é lindíssimo o nosso planeta, imaginem mundos superiores. Se Deus vai fazer uma coisa que não seja mais bonita, mais fantástica do que a Terra, né? Assim é a vida nos planos espirituais. É tudo tão belo, tudo tão fantástico. E a grande mensagem é a seguinte, a vida continua e todos vão reencontrar seus entes queridos. Então, se vocês sofrem por um afastamento do ente querido, saiba que ele está vivo, que ele também está consciente, ele, se tiver condições, ele olha por você de vez em quando, ele acessa as suas preces e o mais importante, você vai reencontrar. Vai reencontrar. Se você ama, vai reencontrar. O que pode acontecer é esse reencontro ficar um pouquinho para depois. Depende muito de quem? De você e dele. Se os dois estão num nível evolutivo bom, eles se encontram bem rápido. Bem rápido. Muitas vezes a mãe, o pai, alguém muito querido vem receber o espírito no momento que ele desencarna. E quando ele está do lado de lá e desperta, ele vê na frente dele aquele ente querido. Às vezes demora um pouquinho mais. Foi o caso do André Luiz. Entenderam? Mas todos reencontram os seres que se amam. Deus não é malvado, não é maquiavélico, ele é puro amor e faz tudo para o nosso bem. E nem sempre a pessoa está preparada ou tem o merecimento de reencontrar um ente. Às vezes demora, mas quando tem as condições, reencontra rápido. Então, criemos as condições para os belos reencontros, né? Outra coisa, só uma curiosidade para vocês. Quando o espírito está do lado de lá, a gente chama desse estado de erraticidade, até atingir a perfeição, como Jesus, né? Então, enquanto o espírito não atinge a perfeição, sempre que ele estiver do lado de lá, a gente chama que ele diz que está na erraticidade. É um espírito errante. Não é um espírito sem rumo, não. É simplesmente uma terminologia. Está encarnado, está no plano físico. Está desencarnado, está na erraticidade. A não ser que seja um espírito perfeito, tá bom? Se vocês escutarem esse termo, saberem o que é. Então, nós precisamos, nessa fase da humanidade, reprogramar a nossa mente, os nossos conhecimentos, o conhecimento espiritual. É muito importante. A doutrina espírita vem cumprir esse papel de esclarecimento da humanidade. Doutrina espírita que é enviada pelo próprio Jesus, é quem está por trás do espiritismo. Jesus lá atrás falou, muitas coisas eu tenho a ensinar que vocês não compreenderiam. Por isso, eu rogarei meu Pai no futuro enviar um outro Consolador, o Espírito de verdade, que vai explicar todas as coisas e fazê-los relembrar o que eu tenho dito. Então, Jesus foi claro que no futuro ia enviar um outro Consolador para explicar as coisas que ele não podia explicar na época, a gente não ia entender. E relembrar o seu Evangelho com a visão espiritual. Esse é o papel do Espiritismo. E muitos dizem que o Espiritismo matou a morte. A vida espiritual é realidade. Só existe vida, gente. Não existe morte. O mundo espiritual não é o mundo dos mortos. O nosso corpo físico, sim, essa veste, ela se torna, em determinado momento, imprestável. As funções orgânicas não permitem mais que o espírito use essa máquina. O espírito sai da máquina, ele desencarna em situações as mais diversas. Mas o espírito não é a máquina, não é o corpo. O espírito, ele é independente da matéria. Ele existia antes de ocupar esse corpo, seu corpo espiritual. Vem, ajuda a moldar o corpo físico, tem todas as experiências que precisa e volta, retorna para onde ele veio. A vida espiritual. De repente, um outro andar mais elevado. E fazer prece pelos desencarnados, então. Se eu fizer prece, eu estou chamando o desencarnado? Depende. Prece é prece. É um pensamento elevado,
que você dirige primeiro a Deus, a Jesus, aos espíritos que você confia, gosta, como um Francisco de Assis, por exemplo, e você pede pelo ente querido. Manda uma mensagem para ele de saudade, de amor, e faz muito bem na prece você falar, olha, eu estou sentindo falta, eu estou sofrendo aqui a sua ausência, mas eu sei que nós vamos reencontrar. Fica tranquilo aí. Faz tudo que você precisa fazer aqui e eu prometo que eu vou fazer tudo que Deus ainda quer que eu faça por aqui. Por mim, pela família e pelo próximo. E o dia que chegar a hora que Deus me chamar, eu tenho certeza que eu vou reencontrar. E os nossos planos vão continuar, nós já vamos estar mais esclarecidos, numa condição melhor. E se algum de nós estiver mal, um vai ajudar o outro. Deus vai dar um jeito de colocar os dois juntos. De repente, numa outra família, numa outra encarnação, para um que está mais evoluído, ajudar o que está menos evoluído. E assim funciona a lei de amor. Então, a morte física é uma necessidade. A morte, do ponto de vista espiritual, é um renascimento na vida espiritual. Quem está na vida espiritual não chora porque a pessoa morreu, desencarnou. Porque ela está vendo a pessoa chegar para ele de novo. Para eles, essa pessoa está revivendo para ela. Estava morta, temporariamente afastada, quando estava na carne. Então, o que é morte? É uma questão de ponto de vista. Para quem está lá, uma mãe que está lá, vê o seu filho morrer aqui, recebe o filho. É diferente da mãe estar aqui, ver o filho morrer, desencarnar e partir. Se ela está do lado de lá, acompanhando o filho, porque ela foi antes, e o filho desencarna, ela vai receber aquele filho, ela vai chorar? Não, ela vai ficar feliz. Meu filho está voltando para mim. Porque esse sentimento de amor continua. A afinidade entre os espíritos continua. Ninguém é dono do outro, quer dizer, a mãe é dona do filho, o marido, dono da mulher, não é isso. Mas é o amor que a vida proporcionou de um elo entre dois seres, esse elo de amor continua. E essa é a beleza da vida, porque lá na frente todos se reencontram numa condição de extremo amor, conhecimento e felicidade. Então, para encerrar, eu vou passar um videozinho de 2 minutos, a prece que foi feita por André Luiz, e retornamos já já. Luiz, alguma vez você imaginou vida depois da vida? O senhor sabe como a gente faz para voltar? Eu quero saber como está meu noivo. Felizmente não. Eu preciso ir. Há casos mais difíceis que o seu, por que você não se concentra na sua recuperação? Eu não estou preocupada com os outros. Eu não estou preocupada em me recuperar. Eu já morri mesmo, entendeu? Você é uma privilegiada. Sem elogios, por favor. Eu, por exemplo, nunca recebi aquelas orações dos parentes na Terra. Vai ver, ninguém gostava de você. Nossa, demorei para achar. Faz tempo, não é? Só tem 2 arquivos. Como assim? O registro de 2 pessoas. Só 2? Você procurou meu nome correto? André Luiz? Não há erros aqui, senhor. Agora é só esperar que as imagens vão aparecer. Com licença.
todo o amor que houver neste mundo. Abençoe a sua família. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso. Então, o que vocês perceberam? André Luiz começa perguntando para Luísa: Luísa, você já imaginou que existe vida depois da vida? Ele está surpreso ainda, né? Ele está se recuperando lá na colônia. E vai ser informado para ele que só tiveram 2 preces para ele. Uma prece que ele esperava, da mãe dele. Mas tinha uma senhora que ele atendia no consultório, depois da hora, muito por força da secretária, porque essa pessoa não tinha recurso. E ele, meio com má vontade, atendia essa pessoa e fazia uma consulta lá de graça. Pois bem, é essa pessoa que faz uma prece sentida por ele, e quando do lado de lá ele acessa aquela prece, ele se emociona. Ele se emociona muito mais do que a prece da mãe, porque a da mãe ele esperava. Mas a prece daquela pessoa, aquilo balança o André Luiz. E reparem outra coisa, ele assiste a uma prece gravada. Por quê? Quando ele está no umbral, sofrendo, vamos dizer que a mãe e os outros estão fazendo prece por ele. E ele está meio refratário àquelas preces. E a espiritualidade, sabiamente, como tudo, a energia, é onda, tem, vamos dizer, uma tecnologia para gravar aquela prece, tá? E na hora que aquela prece vai ser mais útil para ele, ele acessa a prece. É o que aconteceu com ele. Porque muitas vezes o espírito está melhor, numa condição, e consegue acessar bem a prece. E mesmo no umbral, às vezes, aquelas vibrações de amor atingem o espírito positivamente. Então, façam prece pelos seus entes queridos. Agora, a grande pergunta, conforme tudo que a gente já falou, precisa ser no cemitério? Não precisa, né? Se você quiser ir, tudo bem, a gente respeita, não há problema nenhum. Mas não precisa. E será que o dia de lembrar dos entes queridos é só o dia de finados? Não, né? Vamos de vez em quando fazer uma prece para eles, essa prece de certeza de um reencontro. Nós vamos reencontrar de verdade, a vida espiritual é uma realidade, a vida vai muito além do que a gente imagina. Isso não é uma questão de crença, isso não é uma questão de crença do espiritismo, isso é um sentimento da humanidade, e outras correntes religiosas acessam isso. Os próprios judeus, eles admitem a comunicação com os espíritos, acreditam em reencarnação, Jesus veio como judeu. Então, vamos quebrar paradigmas, aquela mente enjaulada, entijolada, vamos libertar a mente e enxergar a vida na sua verdadeira grandeza. E para encerrar, vamos mandar um abraço, um beijo para os nossos entes queridos, a nossa certeza de que vamos reencontrá-los, a nossa saudade, que dói muito, às vezes dói demais, mas nós vamos reencontrá-los, vamos fazer muitos planos juntos ainda, que eles orem por nós também, como nós oramos por eles, e nós, juntos, filhos de Deus, vamos fazer no futuro projetos mais felizes, onde as nossas passagens pela vida física serão mais bem aproveitadas. E vamos aproveitar a vida espiritual juntos, até o dia lá na frente que todos estaremos definitivamente juntos, fazendo parte da grande família universal, conectados entre nós, mas conectados também com o Criador, com o nosso Deus. Que possamos nos esforçar para esse dia chegar o mais breve possível. Enquanto isso, força, fé, e vamos mandar um grande beijo para os nossos entes queridos, sem desespero, sem aquela de que nunca mais vou ver, porque isso não é verdade, a certeza do reencontro. Então é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que tenha ajudado, que Jesus abençoe a todos, encarnados e desencarnados, todos vivos, filhos de Deus, e que nós possamos um dia também reencontrar frente a frente com esse Jesus. Com certeza vai nos receber de braços abertos. Então, que Ele abençoe a todos, seus lares, seus familiares, muita paz a todos, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.